Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Hoje é dia 18 de setembro de 2015 e o programa de hoje nós vamos falar sobre imóvel na planta, o que é preciso saber no momento da negociação. Então nós vamos falar aqui sobre o tema de hoje. Imóveis na planta, o que é preciso saber no momento de negociar. O comentário que eu vou fazer hoje, já desse, são comentários pessoais. Cada pessoa, cada profissional tem o seu ponto de vista. E este que eu vou comentar será o meu ponto de vista. E como nós devemos respeitar todos os pontos de vista das pessoas, é importante vocês colaborarem também nesse programa de hoje. Então, o imóvel na planta que nós vamos falar hoje, saber no momento da negociação, seria sobre os lançamentos. Porque é uma quantidade maior que nós vemos no mercado, são lançamentos de empreendimentos residenciais, não é? Também temos aí os outros tipos, né? Por exemplo, nós não vamos falar sobre esta questão. Habitação urbana, imóvel na planta, isso é o associativo. É aquele que se forma o grupo e que este grupo assina o contrato com o agente financeiro antes até da obra iniciar. É diferente, então não é nesse caso que nós vamos falar. Mas é importante você, colega corretor, ficar sabendo sobre essa questão de habitação urbana e imóvel na planta, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também faz esse tipo de negócio, ok? Basta contratar uma construtora, pode ser através de cooperativa, tudo bem? Mas não é nesse assunto que nós vamos falar, tá bom? Também não é esse tipo de imóvel na planta, viu, minha gente? Pode rir porque é uma brincadeira bem sadia, bem legal, essa questão desse imóvel na planta, tá bom? Então vamos lá. Lançamentos. Quando a gente fala de lançamento, aquelas pessoas que trabalham com lançamento sabem muito bem que nós vamos falar sobre essa questão, olha. Aí a planta do imóvel. Tem que entender bem sobre essa questão da planta do imóvel. Aí eu posso fazer até algumas colocações sobre isso. Essa maquete que eu encontrei foi na internet, tá bom? Corretores de imóveis que dão plantão nos estandes de vendas, ou também aqueles que atuam dentro dos escritórios imobiliários com projetos, com imóvel na planta, aquele imóvel que ainda vai ser edificado, né? Então eu queria só fazer esta colocação. Por que eu estou fazendo essa colocação? Eu coloco aqui como é inaceitável, olha, é inaceitável o corretor de imóveis participar de roleta no plantão. Eu, Gilberto Iog, não concordo de maneira alguma essa questão de roleta, minha gente. Como eu moro na Baixada, lá em Santos, nós temos o CAIS. Lá no CAIS existe um pessoal que faz um trabalho lá, que a gente chama de bagrinho. O que seria bagrinho? Bagrinho seria aquelas pessoas que vão cedo, com a carteira de trabalho, em busca de quê? De pegar um trabalho. E qual é o trabalho que ele quer pegar? Ele quer pegar o trabalho, aquele tipo de trabalho, por exemplo, que outros não querem fazer, então ele procura pegar esse tipo de trabalho, porque ele é remunerado por esse trabalho, né? Então nós chamamos isso de bagrinho. Ele vai com a carteira profissional, né, brigar lá para ver se lá o chefe pega a carteira dele para encaixar ele lá num trabalho na beira do cais, não é? E nos plantões também existe esse tipo de roleta. Eu acho que é inaceitável. Eu acredito que o profissional que se preza, ele não entra nessa roleta. E uma empresa que tem lá na sua equipe um profissional bom, ele não tem que passar por uma roleta. Ele tem que ser respeitado como um profissional e, se quiser faturar, tem que colocar os profissionais que de fato conhecem, sabem trabalhar e faturam lá para a imobiliária e a imobiliária automaticamente para a empresa construtora que contratou esta empresa imobiliária, né? Na minha época de lançamento não existia 2, 3 imobiliárias, existia a minha imobiliária e eu fazia parceria com outras imobiliárias que tivessem possíveis clientes para o meu empreendimento. Mas lá no plantão é a minha equipe que ia trabalhar. Então já é um pouco confuso, não é? Só com a minha própria equipe já era meio confuso aquela questão de atendimento de cliente. Imagine com outras imobiliárias. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Aí eu escrevi também aqui, distribuir prospecto dos empreendimentos dos semáforos. Já vi gente, corretor entregando no aeroporto. Eu recebi. Eu estou dizendo isso porque eu encontro. Alguns ficam afixando, sabe aonde?
Olha, no meu carro, todo final de semana tem um panfleto de um empreendimento, que é o corretor que vai lá, está lá carimbado o nome dele e o telefone dele. Isso não é papel do corretor de imóveis. Nem colocar nas caixas de correio. O papel do corretor de imóveis é ele entender sobre o empreendimento e estar lá atendendo a clientela dos investidores. Esse papel é o papel de quem? Da empresa que contrata uma agência de publicidade e dá publicidade do empreendimento. E o corretor está lá aguardando o retorno desta publicidade. Uma publicidade bem feita dá um bom retorno, tá certo? Não é o papel do corretor de imóvel fazer isso. Eu não aceito esse tipo de coisa. E às vezes chegam reclamações aqui no CRES São Paulo sobre essa questão. Mas não aceita esse tipo de coisa, não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? A empresa que pague as pessoas para fazer esse tipo de trabalho. E muito importante, hein? Pegar só pessoas de maior de idade. Nós não podemos pegar menor de idade para estar explorando aí os menores para fazer esse tipo de trabalho, não. O Ministério Público condena essa questão, viu? Fica bem claro, tudo bem? Então vamos seguir aqui nos nossos slides. Aqui, ó. Quando a gente fala, os novos corretores, né? No mercado imobiliário nós usamos aquele jargão calça branca, né? E, principalmente ele não tem que fazer esse trabalho. Ele tem que aprender com um colega que conhece, né? E também participar de cursos, participar de palestras. Qual é o nicho de mercado que ele quer atuar? Em lançamento? Então ele tem que participar de cursos e palestras para ele poder entender, não é? Sobre projeto, para ele poder entender sobre tudo, código de edificação, ok? Então ele precisa se inteirar daquilo que ele quer se especializar. E o CRES São Paulo ministra vários tipos de cursos e palestras. Então, e é de graça, né? O corretor pode aproveitar, por exemplo, tudo isso que o CRES passa, como eu acabei de falar. Periscope é um deles. Você pode assistir lá no plantão. Ficar com o seu celular no Periscope, você assiste. Ou no seu celular você pode clicar na TV CRES. Você pode ficar lá vendo no momento que você está meio folgado, assistindo lá os programas do CRES Esclarece, aquilo que você tem interesse. Por isso que o CRES faz tudo isso. Isso aqui é um benefício para o corretor. Por que a gente faz isso? Por que o CRES São Paulo faz isso? Para que o corretor não peque perante a clientela. Não é? Então o CRES fiscaliza os corretores de imóveis em benefício de quem? Da sociedade, como a gente está cansado de ouvir isso. Tá ok, gente? Qualquer tipo de trabalho exige planejamento. Então, se eu for trabalhar no empreendimento, eu tenho que estar planejado. Eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer naquele plantão. Eu vou sentar atrás de uma mesa? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que tapar. Eu tenho que estudar, eu tenho que analisar sobre esse empreendimento que já vamos passar. E nós temos aqui o Fábio de Mairinque. Ele coloca aqui, olha, já mandou aqui fez uma colocação. Se eu vender um imóvel na planta e por qualquer que seja o motivo, não seja entregue, ou a construtora vem falir, vem fechar, né? Eu vou ter que responder sozinho? Não. Você está trabalhando para quem? Por uma imobiliária? A responsabilidade é da imobiliária. Está trabalhando diretamente para a construtora? Então, você não vai cometer esse erro, porque a construtora aqui tem que responder, ok? Vamos lá, acontecendo, o cliente vai processar o primeiro corretor? Não, não vai processar o corretor. O corretor precisa, já nós vamos comentar sobre isso, tá ok? Então, já nós vamos entrar nessa seara para você poder pegar melhor, tudo bem? Então vamos continuar aqui então. Então é planejamento. Qual é o tipo de planejamento que nós vamos então ter que pensar em fazer? Lançamento. Quando a gente fala lançamento, nós encontramos variadas situações. Que a grande quantidade, como eu já disse, são de imóveis residenciais. E também uma parcela aí não tão forte que nem residencial, mas são as salas comerciais. Pode ter lançamento de shopping center, lançamento de loteamento. Então, tudo isso eu preciso estar a par do que eu for fazer lá, né? Então, a maioria vem essa questão. Agora, vamos pensar agora nessa questão de segurança. Quando a gente comenta aqui sobre a questão de segurança, o projeto está aprovado, você que vai trabalhar no empreendimento, você precisa saber sobre a Lei 4.591. Ela é que fala sobre esta questão. Você sabe, ou você sabia, ou sabe, que nessa lei tem lá uma cláusula, um artigo, que ela diz que
nenhum empreendimento pode ser colocado à venda aos clientes interessados ou investidores se não estiver devidamente registrado no cartório de registro de imóveis a incorporação. Se não tiver registrado, você não pode fazer esse tipo de trabalho. Então, aí, respondendo aqui para o Fábio, você tem que ver isso, Fábio. Porque senão você também vai estar errado. Você vai estar conivente ou com a imobiliária, ou com a consultora, ou juntamente com quem lhe contratou. Você precisa saber disso, porque senão você vai assumir essa responsabilidade. Okay? Então, não basta ter o projeto aprovado, eles têm que estar registrados no CRI, lá no CRI de competência, onde está o empreendimento, né? Registrado a incorporação. O que seria a incorporação? Para que todos possam entender melhor, quando eu falo incorporação, seria desta maneira que eu vou dar o exemplo. Incorporação seria a mesma coisa que dar corpo a alguma coisa que ainda não existe. Então, pega-se o projeto, todas as plantas, dá entrada lá no cartório de registro, né? Lá na incorporação vai estar dizendo, vai ser feito naquele terreno um prédio de tantos andares, com tantas unidades, se vai ter garagem, as confrontações, vai ter tudo bonitinho, como ele tivesse pronto. Eu costumo brincar, o arquiteto, quando cria, ele consegue, na mente dele, né, olhar o papel e visualizar na mente dele aquilo pronto. Eles estudam e eles têm esta capacidade. É diferente da gente que é corretor de imóveis, né? A gente é um pouco diferente, tá bom? Então, essa é a questão de segurança. Precisa saber sobre esta lei, 4.591, tá? Tudo bem, Fábio? Então, já estamos começando a chegar aí na sua dúvida, tá bom? Em primeiro lugar, eu vou trabalhar no empreendimento. Preciso conhecer a infraestrutura da região. Como é que eu vou provar para o meu cliente, para o investidor, que esta região é uma região boa? Ele, de repente, mora numa região do qual ele preferia até estar naquela região, mas como ele viu lá o empreendimento, viu lá a publicidade, ele quis fazer uma visita. Se ele fez uma visita, então você é que tem que fazer o trabalho de provar para ele que vale a pena ele sair de onde ele acredita que ele gosta, onde ele mora, para esta outra região. Por isso nós precisamos conhecer toda a infraestrutura dessa região. Quais são as comodidades que esta região oferece para o cliente que nos procura. Seguindo aqui no nosso slide aqui, ó. Valorização. Quando a gente fala em valorização, todo cliente, independentemente se ele é um cliente que vai comprar um empreendimento para ele residir com a família dele, ou se é um investidor, ele quer saber se vale a pena ele investir lá no empreendimento que você está oferecendo para ele. Então é importante a gente saber, é uma região já super desenvolvida, está tendo alguma coisa que poderá prejudicar, vamos dizer, a valorização, ou vai acontecer alguma coisa que poderá valorizar mais o empreendimento. Se lembram quando foram construir lá o Itaquera? Né? Saiu no mercado que aquilo ia valorizar. Será que ia valorizar? Você gostaria de morar próximo ao Itaquera no dia de jogo? Onde você chega, não consegue chegar com o seu carro, onde você vai pegar o metrô está lotadíssimo, você vai viajar no metrô com aquele monte de gente que às vezes, né, torcida faz aquela bagunça e você tem que estar sofrendo por tudo isso. Tem gente que gosta. Se ele gosta, então ele vai investir ali. Mas todo mundo gosta? Será? Eu torço para o Santos Futebol Clube. Gostaria de morar lá perto? Eu acho que não, né? Ok? Então, tudo isso faz parte de conhecer também essa questão de valorização. Nós, corretores de imóveis, precisamos. Porque senão, como é que é? Eu vou passar um bocado de coisa aqui e essa conjuntura que eu vou passar é que vai nos deixar preparados para a gente poder atender a nossa clientela e ter os nossos argumentos. Nem todo mundo nós vamos conseguir convencer, ok? Mas nós temos que ter um diálogo convincente, um diálogo honesto, um diálogo correto, um diálogo como um profissional conhecedor daquilo que ele está ofertando no mercado. Conhecer a consultora, Fábio. Você tem que conhecer a consultora. Será que também não existe consultora paraquedista no mercado? Existe.
que essa consultora já fez? O cliente quer saber. Quais foram os empreendimentos que ela já entregou? Onde está localizado esses empreendimentos? O teu cliente pode passar lá para dar uma olhadinha? Pode passar lá para bater o papo com o zelador? Bater o papo com o síndico? Esse prédio aqui foi bem construído? É bom? Teve muito problema? Os azulejos caíram? Não caíram? Então, tudo isso o cliente vai querer saber. Então, não precisa você esperar o cliente lhe perguntar sobre a construtora. Você já pode se adiantar e falar. Como referência da construtora, nós temos essa lista de empreendimentos que eles já fizeram. Dá uma passadinha, dá uma olhada no tipo de empreendimento. Se precisar, vai lá, bate um papo com o zelador, bate um papo com o morador, bate um papo com o síndico. Verá se teve muito problema. Então, você tem que se adiantar. Tudo isso vai fazendo com que o seu cliente vai amadurecendo. Para quê? Para chegar onde você mais deseja, né? Que é o fechamento do negócio. Não é? Prazo de entrega. Ela costuma atrasar. Existe construtora que na publicidade dela, ela trabalha. O empreendimento será entregue no mês tal de tal ano. Eles fazem questão de dizer quando o empreendimento vai estar pronto. E quando eles, naquele mês, eles entregam o empreendimento, eles colocam no jornal novamente. Missão cumprida. Conforme prometido, está aqui, empreendimento tal, entregue no mês tal. Então, isso nós precisamos estar ligados. Se a gente não estiver ligado nisso, a gente vai dizer, a consultora é boa. Será que é boa? Se eu não conheço, como é que eu posso afirmar isso? Eu não estaria simplesmente pensando na minha remuneração? Né? Se eu não venderia para o meu irmão, por que eu vou vender para um cliente? Eu não vou vender para um amigo meu? Por que eu vou vender para o meu cliente? Como é que fica a nossa questão consciência? Será que eu sou um bom profissional? Tudo isso tem que ser pensado. E eu posso escolher para quem eu quero trabalhar. Não é verdade? Você não é obrigado a trabalhar para quem, para qualquer pessoa. Você pode escolher. Muito bem, nós somos um profissional liberal, tá certo? Conhecer o projeto. Quando a gente fala assim, conhecer o projeto. Tem um terreno. Sobre esse terreno vai ser edificado alguma coisa. Para ser edificado alguma coisa, existe código de edificação. Certo? Responsabilidade maior é do arquiteto. Mas o corretor precisa ter uma base sobre isso. Se um cliente falar... Bom, o cliente é dificilmente que ele também é leigo, mas se alguém falar assim, nesse terreno, qual é a lâmina de laje? O que seria a lâmina de laje? Qual é a medida da laje? Sobre aquela medida da laje que nós vamos ter, o que vai nascer aquele projeto que eu mostrei, aquela planta baixa. Chama planta baixa aquilo, né? Porque tem o escorte, aquela história toda. Mas o que nós trabalhamos mais é com planta baixa e maquete, tá certo? Então tem a planta baixa. Área útil. Vamos falar aqui. Quando eu falei área, existe área útil, área total, área comum, não é? Área comum mais área total. Se a garagem é uma garagem individual, tem mais a área da garagem, não é? Se é uma garagem coletiva por hora de chegada, então ela já está inclusa lá na área do apartamento, né? A fração ideal. Né? Aí, se o cliente recebe o imóvel, ele for medir lá, ele falou que aqui na planta a sala tem tanto por tanto. Aí quando eu coloquei parede. A parede faz parte da área útil do seu cliente. Então, às vezes, se ele for medir, é por isso que nós vamos falar até no contrato, que chegar no contrato, vou lembrar e falar sobre essa questão. Né? Então, quando ele for medir, não vai ter, vai faltar alguns centímetros. Pode até faltar, pode não faltar, mas normalmente é isso. Então, sobre aquela lâmina, aquela laje, vai se fazer aqueles tijolinhos para demarcar as paredes. Vocês nunca entraram quem nunca entrou no empreendimento vai ver quando eles estão demarcando. Né? E é engraçado. Você olha e fala, poxa, mas é tão pequenininho o apartamento. É a impressão. Isso é uma questão de visual. Aí põe as paredes, fica lá as paredes, é só as paredes. A impressão que continua com a impressão que ele é pequeno. Aí passa a massa. Ele começa a aumentar. Aí passa lá a massa corrida. Aí ele começa a aumentar mais ainda. Você vê, é tudo campo visual. É interessante, mas o corretor tem que saber disso. Você for mostrar lá no tijolinho, ele vai achar que é pequenininho. Por isso que se faz, hoje nos estandes,
um apartamento decorado, que é para mostrar para o cliente como de fato vai ficar. Para ele sentir, né, onde ele vai estar morando. Memorial descritivo. Quando a gente fala em memorial descritivo, não é o suficiente aquele memorial descritivo para aprovação de projeto. O memorial descritivo de fato. Existe consultor, inclusive, que dá o livro sobre sobre todo o empreendimento dele. O que é de responsabilidade dele, o que é de responsabilidade do cliente, desgaste por uso, por aí vai. Né? Que seria o manual do proprietário. Existe consultora que entrega manual do proprietário. Legal, isso é positivo. Né? Mas tem consultora que não entrega. Então eu preciso conhecer o memorial de fato. O que vai ser colocado? Ah, azulejo é de primeira. O que é de primeira? Ninguém vai colocar, vamos colocar azulejo de segunda. Né? Aí se fala imóvel popular. Tá certo? Mas não vai se colocar, vamos lá, né? No memorial vai ter que estar lá escrito, bonitinho, né? Qual é o tipo de material que vai ser empregado, tubulação, fiação, né? Tipo de tinta, que tipo de piso, tudo isso tem que estar lá no memorial descritivo e nós precisamos conhecer. É aí que eu falo, eu preciso estar me planejando para poder dar atendimento consistente aos clientes que me procuram. Continuando aqui. Condições de pagamento. Qual é a condição de pagamento que a consultora está oferecendo? Eu tenho que saber. É financiamento direto com a consultora? Vai ter financiamento no sistema financeiro da habitação? Vai ter financiamento pelo SFI? Pode usar o fundo de garantia? Não pode usar o fundo de garantia? Qual é a taxa de juros que o banco vai cobrar? Qual é o agente financeiro? Como é que eu vou comprovar minha renda? Quais são os documentos exigidos? Então, eu tenho que entender sobre isso. Continuando aqui. A correção é direto com a consultora, né? Ou é pelo sistema financeiro da habitação. Normalmente, em construção, é direto com a consultora. Como é que se calcula essa prestação? Quanto eu vou pagar por mês? Então, se eu fizer, olha como é diferente. Se eu fizer um cálculo nessas maquininhas normais, né, simples, não é legal. Mas se eu puxar uma HP 12C e começar a calcular para o meu cliente ver, ele vai ver que impõe respeito. Ele já começa a demonstrar que você, de fato, é um profissional. Manja até de fazer cálculo em HP 12C. Você vai encontrar com o investidor só pensa em número, meu amigo. Não é isso? Continuando aqui. Imóvel com parte de pagamento. A consultora aceita imóvel com parte de pagamento? Até quantos por cento do imóvel que está se vendendo ele aceita? Vai aceitar pelo preço que se pega no mercado? Normalmente vai ter uma quedazinha, né? Ok? Porque não dá aquela preocupação para o cliente estar atendendo o corretor, mostrando toda hora o imóvel. Não, tem uma quedinha, tá certo? Conhecer a concorrência para dizer por que ele tem que comprar o teu empreendimento e não do concorrente. Se você não conhece, como é que você vai provar para ele que é um bom negócio? Não tem como provar para ele. Por isso que eu estou dizendo, tem que se preparar. Se preparar. Olha, é importantíssimo, minha gente, conhecer as cláusulas contratuais, e eu já ouvi dizer que muitos corretores de imóveis que atuam só no empreendimento, eles não têm as condições, não dão a condição para ele ler o contrato. Vai buscar. Se o cliente te perguntar, o que você vai responder? Aí você vai ter um trabalho danado com o teu cliente, e vamos pegar aqui no slide, aqui, olha que eu coloquei. Se o negócio não se concretizar na assinatura do contrato, vai ficar xingando o diretor da empresa? Vai ficar falando mal do teu gerente? Vai dizer que teu coordenador ou supervisor que quis queimar tua venda? Não. A responsabilidade é do corretor de imóveis. O corretor de imóveis ele tem a obrigação de saber o que vai nas cláusulas, ler aquela cláusula. E você vai ler uma cláusula, quando eu falei lá na questão da medida, ela vai lá uma cláusula lá, que o empreendimento está sendo vendido com cláusula ad corpus ou ad mensure. É justamente por essa questão da medida da área da unidade. Ok? É justamente isso. Ah, mas não sei o que é isso. Ah, vai perguntar para um advogado que ele vai te responder. Ok? Vamos continuar aqui no slide aqui. Ó. Na medida do possível, ser um corretor prestativo ao seu cliente. Não ser um paparicador, como eu falei na semana passada.
ser prestativo, facilitar a vida desse seu investidor, desse seu comprador empresário, desse seu cliente comprador chefe de família. Porque ele também trabalha, às vezes o tempo dele é curto. Então nós precisamos colaborar como corretor imóvel nessa questão, ser um cara prestativo. Qual a vantagem de eu ser prestativo para o meu cliente? Muita vantagem. Olha lá. Ele gostou do seu atendimento. Você foi muito solícito com ele. Não paparicador, hein, gente? Você foi um profissional autêntico, solícito a ele. Então ele vai indicar os parentes, vai indicar os amigos, os colegas de trabalho. Falar, rapaz, eu comprei um imóvel, esse corretor, olha, o atendimento do cara é classe A. Ou a corretora, né? Procura ele. Ah, mas eu não queria comprar ali, mas ele trabalha numa imobiliária, ele deve ter imóvel usado também para vender. Procura ele, não custa nada, o telefone dele está aqui. Esse é o nosso lucro, ok? Vamos voltar aqui, ó. Cliente, quando eu falo cliente, é o que vai morar ou o investidor, né? Sabe lidar com as objeções durante a fase de negociação. Ah, mas o que é isso? Bom, aí eu vou ter que pegar um curso que o Cresce oferece. É de graça? Por que eu não posso fazer esse curso? Ou pegar uma palestra? Tá aí, na TV Cresce tem tudo para vocês. Quarta Nova tem tudo pra gente, ok? Então, dê uma olhadinha, dê uma espiadinha nisso aí. Aproveita no embalo para eu poder conhecer, que já vou falar numa coisa aqui para você, você vai entender o porquê, né? Fazer o enquadramento do seu cliente, do seu investidor. Será que de fato esse teu cliente, esse teu investidor, vai ter as condições de assumir esse endividamento que ele está fazendo? Eu preciso saber. Porque senão, esse cara não vai chegar no final do contrato, não. Começa a gerar problema. Não é legal isso. Não faz parte do nosso negócio. Vamos ser franco com o cliente. Vamos oferecer uma coisa que ele possa arcar. Seja franco. Olha, é melhor a gente dar uma olhada nesse outro empreendimento, dessa mesma consultora, que ele é um pouco mais acessível. Isso aqui eu estou sentindo que está meio na tangente para ti, acho que você pode ter um tipo de problema. Uma pequena dor de barriga que lhe der economicamente é o suficiente para você já ficar inadimplente com a construção e não vai ser legal, né? Porque vai ter multa, vai ficar mais caro, enfim, tu vai perder dinheiro, então não vale a pena. Então tudo isso entra no ouvido do cliente. Tudo isso faz parte de uma boa prestação de serviço, certo? Principalmente a questão de taxa de juros, vamos colocar ele numa taxa de juros boa. Continuando aqui, ó. Fechamento de negócio não pode ser na pressão. O resultado do negócio é sobre esse preparo antecipado que eu vou ter para poder atender o meu cliente, demonstrar conhecimento, trabalhar com profissionalismo, dar segurança, e isto faz com que o cliente decida se ele vai comprar ou não o imóvel. Eu não posso ficar pressionando. Isso está na legislação também. Ninguém pode ficar vendendo sob pressão, viu, minha gente? Muito cuidado com isso. Aí já é uma questão ética também. Seguindo aqui, ó, da proposta, hein? Nunca faça o trabalho com o teu cliente. O que você for explicar para ele, o que você, durante a fase de negociação, é que você, a cada palavra, vai estar convencendo ele a ficar com aquele teu produto. É esse preparo que vai fazer. Se você quer dar tranca no seu cliente, não preparar ele direitinho, demonstrando tudo que nós já conversamos aqui, quando você vai falar, vamos fazer a reserva ou vamos fazer a proposta, a resposta está aí na tela. Vou analisar, depois eu te ligo. Aí vem essa questão. Se você trabalhou direitinho, vou analisar, depois eu te ligo. Você quer uma resposta positiva, ele de fato vai te ligar e vai fechar o negócio. Se ele não te ligar, o negócio está meio no negativo. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. É porque ele não, o teu argumento não foi suficiente para ele. Ok? Então você vai ter que tentar descobrir onde você errou e ligar para ele. Tem que cobrar o cara, lógico, para ver o que ele resolveu. Se ele não resolveu por aquele, você pode oferecer outro empreendimento para ele, né? Então você vai tentar corrigir. Por quê? Porque quando eu falo tem que se preparar para trabalhar, é como fosse uma semente que você está plantando. Você planta a semente,
prepara a terra, né? Você vai preparar o teu ambiente de trabalho, vai ficar conhecendo tudo sobre o que você vai oferecer, preparou a terra, você vai plantar semente, você vai ter que regar, você vai ter que adubar para poder colher a fruta. Porque senão essa tua árvore não vai dar fruta não. Ok? Então é isso que eu quero dizer. Para você ter uma boa colheita, você tem que plantar, regar, adubar e colher a fruta na hora certa. Não adianta falar o que está na tela. Ah, tem colega plantonista que tem mais sorte do que eu. Não tem sorte coisa nenhuma. Tudo, olha, assista o Cresce Claro da semana passada. Completa com a de hoje. Não adianta você receber a informação do Gilberto Yogi, que é uma informação pessoal do Gilberto Yogi. Você tem que pegar. Isso não basta receber informação. Ok? Nós precisamos fazer o quê? Olha a tela. Devemos, já falei a semana passada, eu quero repetir. Devemos transformar informação em conhecimento. Praticar. Conhecimento em experiência. Aplicar. Experiência em sabedoria. Manter na sua mente esta tua sabedoria. Isso demanda tempo para vocês se aprimorando, se reciclando, para ser um profissional autêntico, um profissional de verdade, em que os clientes vão bater palma para você. E você vai ter a sua conta bancária, de fato, como você sempre o desejou ter. Então, isso eu chamo de sucesso, minha gente. Ok, minha gente? Então, obrigado pela carona e assistam aí, entra no TV Cresce, assista o que vocês precisarem, tem tudo que o corretor precisa. Vai buscar, corre atrás, vai buscar informação, né? Deixa a sua mente carregada de coisas maravilhosas para você poder faturar como você gostaria de faturar. Certo, minha gente? Então, obrigado pela carona mais uma vez. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios. E sexta-feira que vem tem mais. Coisas maravilhosas que nós vamos passar para vocês, tá bom? E eu espero você. Um abraço forte e tenha um bom dia.